seu nome, sua idade, quanto tempo você trabalha no clube? Tá. Meu nome é Rodrigo Vaz, eu tenho 38 anos, eu estou no Paraná Clube há 4, vai fazer 5 anos. Né? A gente começou com um projeto lá atrás, desde a época da eleição. A gente acabou vindo para ajudar o clube em algumas áreas, então eu ajudei desde do marketing ao próprio a parte de compras, cuidar do CT, fui responsável pelo CT, fui responsável pela logística, sou responsável pelo material esportivo, a gente ajudou também na criação de alguns materiais na época, como a marca estava trocando de marca, né? Sim. Saiu da marca Valente, foi para a marca Clau, aí eu colaborei com algumas criações ali também. E na parte de supervisão, né, essa parte mais gerencial, vamos dizer, eu tô desde do campeonato do ano passado. Eu faço o registro desde 2022, que é a função do supervisor, né? Eu faço o registro desde 2022. Eu vim depois de um erro que quem estava de responsável acabou cometendo, ele acabou não registrando os atletas para o campeonato na rodada de estreia, na Série D. E aí eu acabei passando por um treinamento na semana seguinte, e aí comecei eu a gerir os contratos, faço os contratos profissionais até hoje. Né? Às vezes a gente tem auxílio de um outro profissional, quando tem uma demanda um pouco maior, ele vem, ele ajuda a gente, que também é do clube, que é o Luciano Rossi. E aí essa parte de fazer tanto a parte de logística, parte de compras ali de material pro futebol, também fica tudo, acaba centralizando tudo, né? A gente não tem um gerente de futebol, então acaba centralizando tudo aqui. Falando um pouco mais como você chegou nessa função dentro do clube, você já trabalhava dentro do futebol ou você vem de uma outra área? Não, eu sempre trabalhei na parte de supervisão. Então trabalhei na Honda, na Hyundai, e aí eu fui para Cascavel, Foz, Toledo, ficava em Cascavel e gerenciava Foz e Toledo. Lá não tinha gerente, então eu ficava na parte de supervisão e o gerente ficava em Curitiba. Então eu acabava controlando a parte de estoque, parte de venda de peças, né? Parte de funilaria. E aí nessa parte gerencial você acaba tendo depois que você se acostuma, você começa a ter um carinho por essa função, assim. E aí quando eu vim pra cá, né, quando aconteceu a situação do não ter o registro, eu vi uma oportunidade de ser uma coisa que eu gostava de fazer, que era a parte de supervisão. E aí quando eu vi o que demandava, né, quais eram as atribuições e os deveres, eu achei que era alguma coisa que eu me enquadrava. E aí deu certo, cara. Eu posso dizer assim que das funções no futebol é esta e gerente, que são as duas funções que me agradam no futebol. Eu sou uma pessoa que eu não gosto da parte de ser um executivo, por exemplo. Eu acho que essa função não é o meu caminho, assim, sabe? Não é algo que eu tenho um pouco mais de vontade de trabalhar. Mas a parte de gerência, sim, teoricamente seria o próximo passo, né? Pra mim seria ali o ideal, assim. Bom, você falou agora sobre o que você faz, assim, sobre os contratos, né? Você mexe alguma coisa em relação ao material, compra de material, mas como é a rotina do dia a dia, assim, do Rodrigo? Como funciona o teu dia a dia, o teu trabalho, no dia a dia do clube, como é que funciona? A gente, depois de um tempo, você acaba criando algumas rotinas, então ela acaba se facilitando. Então, por exemplo, a gente tem a semana, você já tem que calcular se você tem jogo. Se você tem jogo, é em casa? É em casa. Vamos jogar em qual estádio? Vamos jogar em Curitiba ou vamos jogar na Vila Capanema? No caso, eu estou falando do profissional, né? Vamos jogar na Vila Capanema? Vamos jogar num outro estádio? É Couto Pereira? Arena? Depende do campeonato que a gente fez ano passado, a gente tinha essa variação de estádio, né? E aí você tem que se programar, vai ter treino nesse estádio? Se for ter, você já tem que planejar o ônibus antes. Então, hoje na base a rotina é um pouco diferente. Então, 90% dos jogos acabaram sendo aqui no Boqueirão, então você acaba ajustando essa logística muito mais fácil. Mas agora nas fases finais, por exemplo, vou te dar um exemplo agora. A gente vai ter nosso jogo seria no final de semana, antecipou-se para quinta-feira. Nosso treino seria na quinta-feira, na Vila Capanema. Então a gente antecipa o treino para quarta-feira
E aí você tem que ajustar os horários também, porque daí como a gente vai jogar à noite, ajusta o treino para tarde, para ficar mais próximo do horário do jogo. E aí a rotina nossa aqui acaba se facilitando, porque daí você, por exemplo, hoje eu tenho um nutricionista que acaba me auxiliando na parte de cozinha, eu tenho um outro profissional que acaba me auxiliando na parte de compras. Então quando eu faço a lista de compras com a cozinha, eu passo para ele corre no mercado e faz essa compra. Então eu consigo não ter que fazer essa atividade, né? Mas que em alguns clubes você acaba se obrigando a fazer. Então o supervisor, principalmente o supervisor no futebol, dependendo do tamanho do clube, ele vai ter que ser o cara que vai ter que ir lá na cozinha para fazer a lista de compra e vai ter que ser o cara que vai ter que fazer a compra. Então hoje, por exemplo, chega na segunda-feira eu já tenho, no final de semana, no sábado ou domingo eu recebo a lista do Ceasa. Então aí o Ceasa já vem entregar aqui na segunda-feira, aí a cozinha já me faz a lista na segunda de manhã, a gente já faz as compras necessárias para a semana, né? Parte de laticínio também já é comprado, tudo separadinho. Então hoje a gente aqui no clube fornece café da manhã e almoço. Então acaba sendo uma rotina mais simples, né? Então, e aí preparação para jogo já é uma coisa automática também. Então você já sabe, você tem que separar, você tem que montar uma equipe de quem vai trabalhar no jogo. Então gandula, maqueiro, ambulância, solicitar policiamento. Você tem que ver se o estádio, às vezes, por exemplo, no caso da Vila Capanema, às vezes teve um evento, se está tudo ok, se está liberado, né? E você também tem que ter o cuidado, o ônibus que você vai, né? Normalmente você acaba, aqui a gente já tem uma rotina de ir com o ônibus sempre muito bom para evitar que quebre, atrapalhe a tua rotina. Então hoje é muito no automático, assim, sabe? A gente tem uma facilidade nesse ponto que a gente acabou ficando com tudo meio que no automático. Eu tenho uma equipe que ela é bem reduzida, mas muito boa. Então você consegue fazer tudo bem mais tranquilo, assim. Sistematizando. Sim. Tá. Rodrigo, a gente sabe que uma viagem de um clube para jogar fora sempre demanda bastante organização, planejamento, né? A gente gostaria de saber, de entender como é que funciona desde o planejamento de uma viagem até realmente o embarque, o material, como é que funciona esse deslocamento de uma equipe para fazer um jogo fora de casa. Sim. Aí você vai ter uma diferenciação, por exemplo, no clube, você vai ter uma diferenciação no clube menor, você vai ter uma diferenciação no clube que está jogando uma Série A, por exemplo, uma Série B, porque você vai ter um orçamento totalmente diferente. Então o principal passo é você entender o teu orçamento, o que você pode fazer e sempre tentar fazer o melhor com o dinheiro que você tem. Então hoje, principalmente na parte de supervisão de futebol, a gente tem alguns profissionais e alguns grupos que você se conversa. Então quando você sai a tua tabela, você já conversa com alguns, por exemplo, alguns hotéis, eu já estive na cidade, já fui muito bem atendido e eu sei que lá é o melhor preço. Eu até vou cotar com outro hotel para confirmar que aquele preço é bom, ou às vezes aquele hotel ele aumentou um pouquinho o preço, eu faço uma cotação com outro e ele ajusta o preço para mim. Mas aí você já acaba tendo essa facilidade. Hoje, por exemplo, a rotina seria, saiu a logística, eu preciso saber o horário do jogo para saber se eu vou viajar 1 ou 2 dias antes, quantas refeições eu vou ter que fazer. Então, por exemplo, eu vou sair daqui, vou te dar um exemplo de uma viagem que é das mais complicadas. Foz do Iguaçu, por exemplo. Eu tenho que calcular, algumas vezes a gente viajou dessa forma, a gente saiu daqui meia-noite, então você organiza o embarque aqui com a empresa de ônibus meia-noite, a gente viajava dormindo, chegava na cidade, aí eu tenho que já combinar com o hotel, porque normalmente o hotel quer fazer o check-in próximo do horário do almoço. Então o que a gente fazia? Dependendo da viagem, é claro, né? A gente já saía um pouquinho mais tarde, e o motorista ia bem tranquilo na BR, que aí a gente chegava, tomava o café na estrada. Então, por exemplo, vou te dar o exemplo dessa viagem de Foz que a gente fez na Série B. A gente saiu de Curitiba, parou em Cascavel, num hotel, eu acertei com um hotel, a gente só tomou café no hotel, seguiu para Foz, chegou em Foz, foi direto no almoço, e daí, pós-almoço, a gente já conseguiu um horário, que seria 1 hora, para poder fazer o check-in. Então você tem que entender essa lógica de que o hotel só vai te receber depois do almoço, e ele vai pedir para você sair antes do almoço.
E aí você tem que entender esse enquadramento, você tem que entender também se o clube vai precisar treinar na cidade, se o clube precisa treinar, você precisa achar um campo na cidade, às vezes um clube parceiro ali, um clube que está jogando, às vezes a mesma divisão que você, às vezes ele vai te ceder, ou uma outra divisão, ele vai te ceder um campo para você treinar, ou se você vai ter que locar um campo amador para você poder treinar. Às vezes tem clube que na cidade só tem um campo e ele vai usar, então não tem o que fazer. E a parte, por exemplo, aí você tem que ter, no nosso caso aqui, a gente faz a conferência com a rouparia, né? Faz toda a parte ali, já deixa montado que vai viajar um dia antes, ele faz a conferência dos kits um dia antes, né? E nosso roupeiro, aqui no caso, quando a gente chega, não fica nada no ônibus. Então a gente descarrega todo o material e ele faz a conferência do que veio, do que foi. Para evitar, por exemplo, às vezes você esqueceu uma das cases ficou. Então, por exemplo, vamos dizer que a case com chuteira ficou. Você vai ter tempo de corrigir. Por mais que seja uma viagem longa, se você foi um dia antes, você consegue ter essa correção. Agora, se você não fizer essa correção e você for fazer só no estádio, é impossível de você corrigir o erro. Então a gente já tem esse padrão aqui que abre-se todos os cases lá, faz a conferência, né? E aí depois você consegue dar sequência no teu trabalho. Parte da alimentação, você precisa entender qual é a alimentação que você vai fazer. Muitas vezes o hotel que você acaba pegando, ele às vezes não consegue te atender, porque no caso do profissional, você acaba trabalhando com 5 refeições no dia. Entendeu? E aí tem restaurante que não serve a ceia porque os funcionários vão embora, então você tem que programar às vezes com algum lugar, algum comércio na região que consiga te atender à noite, para você poder fazer a ceia muitas vezes lá dentro mesmo. Então você busca algumas coisas e monta a ceia dentro do hotel, você já precisa acertar. Alguns casos que acontecem, principalmente na base, às vezes você viaja em estádios que tem um chuveiro. E aí o que você tem que entender? Você já tem que pensar em já dialogar com o hotel e ver se é caminho, né? Óbvio, né? Às vezes você fica numa cidade, você vai até outra cidade e você vai seguir para Curitiba, é inviável. Mas às vezes se você é na cidade mesmo, você já combina com o hotel para você normalmente eu faço isso, né? Você já pede uns 4, 5 quartos. Você conversa com o hotel e o hotel normalmente libera, então você faz o jogo, entra no ônibus, volta pro hotel, toma um banho no hotel, que é muito mais rápido, muito mais organizado, né? E aí segue viagem. Então você tem que sempre se atentar a esse tipo de circunstância que você vai ter que fazer, né? A logística nunca vai ser a mesma, você não consegue fazer um padrão de logística. Cada viagem vai te proporcionar uma situação diferente. E aí você tem que se adaptar ao que ela vai te fazer. Bom, você estava falando aí das conferências que são feitas, né, para evitar ao máximo algum esquecimento de alguma coisa. Já aconteceu alguma coisa dar errado no meio do caminho, um voo cancelado, uma viagem cancelada, alguma empresa desmarcar, um uniforme, alguma chuteira que ficou para trás, algum caso assim? Eu vou te dizer assim que a gente, até por essa antecipação, a gente não pode dizer que a gente teve erros assim tão graves. Mas, por exemplo, a gente teve uma situação de logística. Nós reservamos um restaurante em Maringá e, por coincidência, a gente não conseguia restaurante algum que reservasse o horário. A gente estava de passagem, estava indo para Paranavaí e a gente não conseguia nenhum restaurante que aceitasse fazer reserva, porque estava tendo jogos escolares na cidade. E eles não queriam abrir mão do atendimento rápido, porque o nosso atendimento é um pouco mais lento, né? E a gente só conseguiu um restaurante para atender a gente. E quando a gente chegou no restaurante, eu antecipei, mandei mensagem, falei, estamos chegando, mandei localização do ônibus. E quando a gente chegou, as vagas que a gente tinha reservado estavam sendo usadas dentro do restaurante. E aí a gente foi lá conversar com eles e eles explicaram, chegou um outro time, disse que era de Curitiba, e a menina que tá trabalhando aqui se confundiu e deixou eles entrarem. Então a gente teve que aguardar alguns minutos para poder ser atendido. Esse tipo de situação, ele é bem complicado porque você acaba não tendo como fazer um backup. Você não tem para outro lugar para ir, porque naquela situação a gente não tinha para outro lugar para poder recorrer.
Mas foi teoricamente fácil de resolver, assim, porque a gente tinha se antecipado bastante na viagem, a gente estava bem adiantado, então não era uma situação que era, por exemplo, você precisa almoçar para ir para o jogo, então você consegue contornar. E a gente teve também um problema quando a gente fez a final do ano passado, que o ônibus, na hora de sair, o jogo era em Paranaguá e queimou o ar-condicionado do ônibus. Então, um lugar muito quente e aí o ônibus ele tinha um problema, porque eu falei pro motorista, porque ele vai, é aquela coisa, como o ônibus ele é todo fechado para o ar não escapar, ele acaba se tornando um forno. E aí eu falava pro motorista, então abra a porta lá de baixo, porque ele era double deck, né? Então aquela porta teoricamente não fica ninguém. Eu falei pra ele, abra a porta pra gente conseguir pelo menos respirar um pouco aqui em cima. Então ele abria, só que quando ele abria, o ônibus rodava um pouco, ele dava o sistema de segurança do ônibus que a porta estava aberta e ele tinha que fechar. E aí, assim, a gente chegou lá com esse foi um estressinho bem pequeno, mas que não tinha o que fazer também. Porque é o tipo de situação, a gente ficou num hotel fazenda, afastado da cidade, né? É o tipo de problema que, por exemplo, o motorista ligou o ônibus antes e ainda assim o ar estava funcionando, mas aí de repente o ar parou. Então é o tipo de situação que você não tem como ter controle. Só que aí o que a gente fez? Quando a gente chegou lá com o ônibus, na mesma hora a empresa já mandou outro ônibus, substituiu para a gente poder voltar mais tranquilo, né? Então ela já fez essa substituição. Mas são casos que saem do teu controle, né? Se você tem, por exemplo, vou te dar um exemplo, se você está numa série, jogando uma série A, normalmente eles viajam às vezes com 2 ônibus. Sim. E aí ele consegue transferir o time para o outro ônibus e bota o staff no ônibus com algum problema ali e tá tudo bem, você consegue resolver. Mas nesse caso, 90% dos times não vão trabalhar com 2 ônibus. E aí você precisa também contornar, né? Você acaba tendo que resolver ali rapidinho, mas aí você acaba criando algumas soluções e você consegue resolver. Mas de erro, assim, eu acredito que foram esses assim que atrapalharam alguma coisa. E assim, Rodrigo, quando o jogo é aqui, seja aqui em Curitiba que eu falo, né? Seja na Vila Olímpica, na Vila Capanema, o que muda na logística, na preparação do vestiário? É sempre no dia, mais tranquilo nessa organização? Ela vai depender também, isso falando de futebol profissional, né? Ela vai depender muito, você também tem que entender o cenário do jogo. Então, por exemplo, é um jogo tranquilo, é um jogo sem tanto público, beleza, eu posso programar que eu vou chegar no horário combinado dentro do estádio. É um jogo que vai ter recepção de torcida, eu preciso me antecipar às vezes 10 minutos, porque eu sei que eu vou perder de 5 a 7 minutos até eu conseguir entrar com o ônibus, porque normalmente eles fecham a frente do ônibus, o ônibus anda bem devagarinho, eles vão acompanhando, então você acaba perdendo alguns minutos para poder entrar. É um jogo de risco, é um jogo que eu preciso de policiamento, porque às vezes é um jogo que tem uma briga entre torcidas, ou é um jogo que o teu clube às vezes não está passando por um momento legal e a torcida vai te cobrar, então eu preciso antecipar isso, preciso solicitar policiamento para que ele consiga me garantir que eu consiga entrar dentro do estádio. Mas vamos colocar numa situação normal, eu preciso entender de onde eu estou saindo. Então, por exemplo, se eu estou aqui no futebol profissional, não sai daqui. Então o futebol profissional sai de 4 barras. Eu preciso sempre verificar qual dos 2 caminhos eu vou fazer, se eu vou fazer pelo contorno ou se eu vou vir pela linha verde. Hoje a linha verde é o caminho mais rápido, mas às vezes pode ter um acidente, pode ter, dependendo do horário, pode estar um trânsito muito grande. O contorno sempre tem acidente, então você tem que estudar qual dos 2. Às vezes você olha no mapa, às vezes você fala, não, tem um acidente na linha verde, tá lenta a linha verde. Aí você olha, não, mas o tempo para você chegar pelo contorno é muito pior. Porque normalmente o contorno tem acidente, então vamos pela linha verde, é melhor, então vamos antecipar. Às vezes acontece, às vezes você programa a saída e aí você tem que mandar no grupo e falar, nós vamos antecipar 10 minutinhos na saída porque está tendo um acidente, a gente precisa antecipar para a gente conseguir chegar a tempo. E aí você tem, aqui por exemplo, no jogo em Curitiba, você tem que ter o cuidado pela ambulância, né? Hoje a gente tem, assim, por ser uma equipe profissional é tudo mais fácil. Então, por exemplo, na Vila Capanema, o Wilton, que é o responsável, eu vou chegar lá e ele já vai ter pedido policiamento, já vai ter feito
o encaminhamento com a ambulância. A ambulância vai ter médico, então eu sei que eu tenho um médico de backup caso eu precise. Né? Nos jogos profissionais do Paraná Clube sempre tem 2 ambulâncias, porque se uma sair, o jogo é obrigado a parar, entendeu? Então, às vezes acontece, jogos menores, a ambulância da prefeitura, a prefeitura só cede uma ambulância. Então, se alguém se machucar e tiver que ir, é necessário parar o jogo. Então, lá na vila a gente já se antecipa, tem 2 ambulâncias. Se uma tiver que sair, a outra permanece e a gente não precisa parar o jogo, né? O pós-jogo, se eu vou precisar retornar para o CT com todos os atletas, ou se normalmente quando o profissional, a maioria já vai embora dali, então às vezes eu preciso alinhar que os carros entrem, às vezes as esposas entrem com o carro ali na área mista para que eles não precisem ir lá no estacionamento, no meio da torcida para poder pegar o carro deles. Então eu já alinho para liberar as esposas para que elas estacionem ali dentro para que eles tenham acesso mais rápido e possam ir embora. E aí o retorno do ônibus também, muitas vezes você vai ter que ver se você precisa de uma escolta para retornar, né? Ou se normalmente ali na Vila Capanema você vai ter que dar uma alimentação no final do jogo, então você vai dar pizza, se você vai dar qualquer coisa do gênero, você já tem que se programar antes. Mas a rotina hoje ela é bem automática porque as coisas já se encaminharam. Sim. Mas para quem trabalha com futebol, ele vai ter que entender o cenário. Vou dar exemplo. Você vai pedir pizza, mas o jogo é 3 horas da tarde e a pizzaria abre 6. E você precisa das pizzas 5 horas dentro do vestiário. Na hora que o jogo terminar, a pizza tem que estar lá já. Porque esse cara vai sair e vai querer comer e às vezes, enquanto alguns tomam banho, outros já vão comendo para poder agilizar, então você precisa estar lá. Então aí você vai ter que fazer essa busca numa pizzaria que te atenda naquele horário. E às vezes você não vai encontrar, daí você vai ter que às vezes tentar uma outra solução. Essas coisinhas que você vai ter uma variação. Mas em tese as coisas são automáticas, assim, sabe? Rodrigo, a gente tá fechando aqui já. O que você enxerga assim, como o maior desafio de trabalhar com essa parte de logística num clube de futebol? Assim? Eu acho que o mais difícil do futebol é você gerir pessoas. Porque as pessoas, cada uma tem o seu ego. E aí você tem que, na parte de supervisão, você tem muita demanda e pouca autonomia. Isso é fato. O supervisor ele vai ter muita demanda, ele vai receber a ordem do presidente que é para fazer de um jeito, e ele vai chegar no treinador e o treinador vai querer fazer de outro jeito. E aí você precisa ter um jogo de cintura que você às vezes precisa contornar para você explicar para o presidente que você precisa fazer de um jeito e para o treinador que o presidente gostaria de fazer daquele jeito e às vezes você precisa entrar no meio termo para que você consiga fazer a coisa. Trabalhar com máquina é bem mais fácil. Eu acho assim, trabalhar com máquina é bem mais fácil. A pessoa você vai ter que entender o dia dela, às vezes ela não está no dia bom, às vezes você não está no dia bom, entendeu? Você vai ter que resolver muitas questões que não são suas, mas que a tua função vai te obrigar a resolver. E se você não resolver, você vai estar pecando no teu trabalho, porque às vezes, que nem eu falo, às vezes uma bombinha estoura e eu falo, não, você não está entendendo, a gente estava com um campo minado aqui. A gente passou 20 bombas nesse mês. Mas aí, para desviar de uma grande, eu pisei nessa menor. Mas isso aqui é controlável, tá? É resolvível. Mas eu acho que pro supervisor, ele vai ter que ter essa consciência de que ele vai ter que ouvir muito. Muitas vezes ele vai ouvir e vai ter que ficar calado, vai ter que entender que a opinião daquela pessoa, pelo cargo que ela está assumindo, por mais que você ache que ela está errada, você vai ter que aceitar e tentar conduzir, levar as coisas do jeito que eles querem, porque no futebol, uma das coisas que eu ouvia muito e eu não compreendia era que os caras falavam sobre ambiente. E hoje eu te digo assim, a gente passou por alguns campeonatos e no futebol o ambiente ele é muito mais importante às vezes do que o treino da semana.
O time pode treinar bem a semana, mas se você tiver uma confusão, uma briga, um contratempo, um erro ali, às vezes até na logística, se você errar, o ônibus quebrou, todo mundo vai chegar atrasado, eu acho que você perde toda semana de treinamento que você fez. Essa parte do supervisor, você precisa às vezes se antecipar para esse tipo de erro que vai acontecer. E gerir pessoas, cara, porque às vezes você vai ter um atleta que ele não vai se sentir bem de se abrir com o diretor, ele não vai se sentir bem de se abrir com o executivo, porque foi o cara que trouxe ele, mas ele às vezes vai se sentir bem de se abrir com você ali, porque você é o cara que está no dia a dia dele, você é o cara que conversa, você é o cara que muitas vezes mostra, ou às vezes o cara tem uma pendência, ele precisa de uma coisa, você vai lá e resolve para ele, ele se abre mais contigo. E aí você acaba tendo essa abertura para, às vezes, a direção não está enxergando o problema e você leva esse problema direto na direção. Então, vou dar um exemplo. Às vezes o atleta está com um problema familiar e aí ele está com um desempenho um pouco ruim no treino. Às vezes ele não vai ter a liberdade de se abrir para o diretor ou para o executivo, ele vai se retrair. Mas às vezes você, como supervisor, você convive mais no dia a dia deles, você acaba ouvindo ele falando, às vezes, para um outro atleta, porque eles vão conversar entre eles. Às vezes você ouve, pô, minha mãe está no hospital, pô, meu filho não está legal. E aí você precisa levar isso, porque isso vai, de alguma forma, às vezes você vai conseguir. Às vezes a comissão técnica está frustrada com o atleta. Ela está chateada, pô, esse cara perdeu o desempenho, está muito mal, pô, eu vou colocar ele na reserva. E aí você está ali ouvindo isso da comissão técnica e você se aproxima do atleta e você ouve do atleta que ele está com um problema familiar. Aí você leva isso pro teu gerente e o gerente vai conseguir ter uma capacidade de resolver essa situação com ele muito mais fácil do que se você guardasse para você e o atleta guardasse para ele. Então eu acho que essa função você acaba tendo essa liberdade, esse entendimento de que você às vezes consegue resolver alguns problemas que não é da tua função, mas você vai ter que resolver.